Olá pessoal, mais uma vez juntos. Dessa vez nós vamos continuar estudando os termos essenciais. Já falamos de sujeito, no outro momento, agora vamos falar sobre o predicado. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Quando você identifica o sujeito, o que sobra é o predicado. E em termos, tudo o que difere do sujeito, tudo que não é o sujeito é predicado. Então, praticamente tira-se o sujeito, todas as declarações que sobram são relacionadas ao predicado. Bom, podemos dizer então, as mulheres compraram novas casas. As mulheres do sujeito, tudo que sobrou é predicado, novas casas. Compraram novas casas. A natureza é deslumbrante. A natureza é o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Bom, é interessante que nós estudemos a lógica dos verbos no predicado. Então, em todo predicado existe necessariamente um verbo ou uma locução verbal. A importância, a análise da importância do predicado deve considerar a existência de dois tipos de verbo. Consideramos os verbos nocionais e os verbos não nocionais. A própria denominação em si já traz uma lógica. Os verbos nocionais dão noção, ou seja, eles exprimem processos, eles dão ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, atividade intelectual. Esses verbos nós podemos caracterizar, são, por exemplo, os verbos acontecer, produzir, considerar, pretender, correr, julgar, pensar, suceder, chover. Todos esses verbos são verbos significativos. Então nós podemos chamá-los de nocionais ou verbos significativos. Esses verbos sempre farão núcleos de predicado. Podemos dizer que esses verbos sempre caracterizarão o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Nós ainda veremos a classificação, mas podemos antecipar esta afirmação. Já os verbos não nocionais ou não significativos são os conhecidos como verbos de ligação. Esses verbos, eles atribuem estado ou mudança de estado, em linhas gerais. Podemos, por exemplo, citar alguns exemplos, mas é interessante que se lembre que esses verbos são determinados pelo contexto, mas podemos dizer que os verbos de ligação são estar, permanecer, ficar, persistir, passar, tornar-se, ficar, por exemplo. Esses verbos, ao contrário dos verbos nocionais, eles não fazem parte do predicado. Eles não atuam como núcleo do predicado. Vão aparecer no predicado nominal, desempenhando o papel de verbo de ligação. É interessante que se perceba que os verbos nocionais e não nocionais, certo, sempre são considerados pelo contexto. Vejam, por exemplo, se você diz assim, ela anda muito rápido. Notem que essa situação ela caracteriza uma ação e, nesse caso, ela é nocional. Ela anda muito rápido. Agora, se ela anda triste, notem que o verbo exprime um estado. Então, atua nesse contexto, vejam que é o mesmo verbo, mas em contextos diferentes. No segundo contexto, onde ela anda triste, é um estado e por isso é transitório. Então, esse verbo nesse contexto, nessa situação comunicativa, ele é um verbo não nocional. Bom, a posição do sujeito na oração, em língua portuguesa, ela ela se diversifica. Porque nós podemos ter a colocação dos termos na ordem direta, quando o sujeito aparece antes, tá? Do período, abrindo o período, e pode também aparecer depois, na ordem inversa. O sujeito aparece depois. Podemos dizer assim, os estudantes brincavam despreocupados no intervalo. Nós temos o sujeito no início e o predicado na sequência. Pode ocorrer a inversão, o sujeito aparecer depois. E nós podemos dizer o quê? Que brincavam despreocupados no intervalo os estudantes. Em algumas situações, a inversão de termos ela dificulta um pouco a interpretação.
mais o hábito da leitura, os leitores do mundo, os bons leitores, eles conseguem perceber essa inversão e conseguem adentrar pelas análises e as inferências no texto. Bem, chega o momento que nós temos que falar dos tipos de predicado. E aí nós vamos ter o quê? Os tipos de o predicado. Lembrando que o predicado é uma declaração que se faz do sujeito, ok? Estruturado a partir de um verbo. Então nós podemos ter o seguinte: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal, sempre nós precisaremos de um verbo transitivo, transitivo indireto, verbo intransitivo ou um verbo transitivo direto e indireto, os bitransitivos. O verbo de ligação vai estar associado a predicado nominal. E o predicativo do sujeito vai estar associado ao predicado verbo nominal. Ou seja, no predicado verbo nominal, nós teremos duas informações importantes. Porque é interessante que nós entendamos o seguinte, que o predicado é uma informação. Essa informação, sobre o sujeito, ela pode recair sobre um verbo. Quando ela recai só sobre um verbo, é predicado verbal. Por exemplo, os atletas chegaram. Os atletas chegaram. Então nós temos o quê? A informação mais importante recai sobre um verbo. Este verbo é um verbo significativo, que é fundamental. Então, um verbo significativo ele forma, então, o predicado verbal. Se nós tivermos, por exemplo, os atletas chegaram cansados. Temos aí duas informações importantes sobre o sujeito. Chegaram e cansados. A primeira informação recai sobre um verbo significativo, verbal, predicado verbal. Mas também nós temos uma afirmação que recai sobre um nome, sobre um qualificador, cansados. Então nós temos aí um predicado verbal e nominal. Então, predicado verbo nominal. Nesse mesmo exemplo, podemos dizer assim, os atletas cansados. Então nós temos uma informação significativa, nós temos um período com ideia completa, um enunciado completo. Só que a informação mais importante é cá sobre o nome, predicado nominal. Certo. Então, mais uma vez, nós observamos mais um aspecto da gramática normativa. Vimos num outro momento o sujeito, vimos agora o predicado, os conceitos se completam e vocês têm noções fundamentais sobre os termos essenciais da oração. Até o próximo encontro, quando nós vamos trabalhar aspectos gramaticais normativos aplicados ao nosso contexto, ao nosso dia a dia, que nós vamos usar nas nossas interpretações, que nós vamos levar para a nossa formação de ensino fundamental e médio, vamos levar para as faculdades, a produção de nossos textos e nos tornarmos bons leitores, bons produtores de texto, em perceber que a gramática normativa ela é fundamental para que nós dominemos as variações da língua portuguesa, tão rica e tão importante. Até o próximo encontro.